Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 5, versículo 14. Esse é um verso muito conhecido e é a partir dele que nós vamos conversar nos próximos minutos. Antes de entrar nesse texto, quero te convidar desde já para você estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui no YouTube, aqui em nosso canal, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Então, para estar com a gente, se inscreve e vem para cá, que a sua presença vai ser um presente para mim e para todos os que se reúnem aqui diariamente, tá bom? Efésios 5,14 está escrito assim: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, e Cristo te iluminará, em outras versões. Uma terceira versão, Cristo resplandecerá sobre ti. Então, mais uma vez, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E despertar é algo muito necessário para os nossos tempos. Mas note que era necessário também para os tempos paulinos, os tempos bíblicos. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, bom era no tempo da Bíblia. Hoje em dia o mundo está perdido. Na verdade, sempre houve pecado e perdição no mundo. Mas onde há caos, também existe um Deus que coloca o caos em ordem. A própria Bíblia começa com isso. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, ou seja, havia trevas sobre a face das águas, era um completo caos, mas daquele caos, Deus começa a construir. Para pensar na sua vida quando você encontrou Jesus. Provavelmente sua vida, ela também estava um caos, mas ali Deus começou a construir sobre a sua vida. É interessante, eu estava refletindo aqui quando estava lendo o texto antes de começar o devocional, que grande parte dos escritos paulinos foram realizados na prisão. A gente falou essa semana, por exemplo, de Filipenses 4, 6 e 7. A paz que excede todo entendimento. E o apóstolo Paulo escreve... o apóstolo Paulo escreve aquela carta dentro de uma prisão. Efésios também. E eu estava refletindo sobre isso e Deus me levou a pensar sobre quantos escritos preciosos que inicialmente eram só para aquele tempo, mas acabaram chegando até nós através da Bíblia e certamente abençoaram bilhões, não milhões, mas bilhões de pessoas em todas as eras. E esses escritos surgiram no momento onde Paulo estava preso. Se Paulo tivesse a mentalidade da maioria das pessoas hoje, Paulo ia estar na prisão reclamando, ia estar na prisão murmurando, ia estar na prisão dizendo assim, Deus, onde estão as suas promessas? Cadê o cumprimento das suas promessas para mim? Cadê o meu milagre que não chegou? E Paulo, ao invés de ficar reclamando, murmurando, ele estava ali frutificando. E até hoje, os seus escritos são ferramentas de Deus para falar comigo, falar com você. Por que é importante refletir nisso? Porque os piores dias da sua vida podem gerar os melhores frutos da sua vida. Foi assim com o apóstolo Paulo e pode ser assim conosco também, porque o frutificar de Deus independe das circunstâncias. A gente está vendo um mundo que está cada vez mais inseguro, militarmente falando, inseguro biologicamente não, meu Deus, esqueci a palavra, financeiramente falando, inseguro sanitariamente falando, eu queria falar sanitário, saúde. Ou seja, é um mundo que está cada vez mais inseguro em todas as áreas. Mas nesse momento, Deus pode fazer coisas lindas na sua vida. E são coisas que não vão servir só para abençoar a sua vida nesse tempo, mas que podem ser um marco para todos os tempos, pode ser um marco para outras gerações, pode ser um marco para a sua família, um marco para o seu filho, um marco para pessoas que talvez não tenham uma conexão familiar, mas estão ali ao seu redor sendo tocadas pela sua vida de alguma forma, no seu trabalho, na sua casa, na rua, na sua igreja, onde você estiver. Os seus piores dias
podem produzir os seus melhores frutos. E aí, dentre esses escritos que o apóstolo Paulo faz numa prisão, ele escreve justamente Efésios 5,14, que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O que é que isso significa, gente? É muito importante saber que Éfeso, na verdade, né, a carta aos Efésios, significa a carta aos cristãos da cidade de Éfeso. Éfeso era uma grandíssima cidade, uma grande metrópole. Éfeso hoje estaria no território da Turquia e era considerada, digamos assim, a capital do Império Romano no lado oriental, entende? Era uma cidade cosmopolita, tinha pessoas de muitas outras cidades passando por ali. As finanças da cidade eram pujantes, a religião na cidade era muito pujante e, de certa forma, uma religião pagã, onde havia muito misticismo, havia muito ritual e havia também muita promiscuidade. Na verdade, você vai ver que a grande maioria dos rituais pagãos no período bíblico, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, vão ser rituais pagãos associados à promiscuidade, ou seja, a promiscuidade ela está intrínseca no culto, certo? Muitos desses rituais eram verdadeiras orgias no modo literal mesmo. Tudo de que você imaginou aí agora acontecia, e muito mais. Eram coisas muito pesadas. E isso era muitas vezes era como se fosse um salvo-conduto da pessoa para ela fazer ali o que quisesse, afinal de contas era religião, era para um determinado Deus, né? E quantas vezes a gente tem isso também na nossa sociedade, algumas coisas que são travestidas de cultura, e são cultura na verdade, mas que não são só cultura, tem uma reverberação espiritual na nossa vida, na nossa cidade, na nossa nação, porque, gente, tudo é espiritual. O fato de uma pessoa não acreditar na existência de Deus não anula a existência de Deus. Se eu disser assim, não, eu não acredito na lei da gravidade, eu vou pular aqui da janela do meu prédio. Você acha que a lei da gravidade vai parar de agir sobre mim só porque eu não acredito nela? Não, entende? Então, as coisas espirituais, o mundo espiritual, ele é um mundo real. Inclusive, você quer aprender mais sobre o mundo espiritual, mais sobre Bíblia, mais sobre a palavra de Deus de um modo aprofundado, a gente tem uma comunidade do discipulado aqui que você precisa entrar. Você precisa entrar. Várias pessoas aqui do devocional já entraram na comunidade. Se você ainda não entrou, o tempo é agora. Faz esse investimento na sua vida. O link está no nosso comentário fixado. Lá no comentário tem o link do nosso grupo de WhatsApp, que é uma coisa, e da nossa comunidade do discipulado. Você entrar na comunidade vai ser uma bênção para você estudar a palavra de Deus. Inclusive, a gente não está terminando o devocional, mas aproveitando, né? Daqui a pouco a gente volta para o texto. Aproveitando, hoje ainda, eu vou anunciar um presente no final do devocional só para quem está lá no grupo do WhatsApp. Tá ok? Mas continuando, o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos cristãos da igreja de Éfeso, ou seja, aos Efésios, nesse contexto. E aí, nesse contexto, ele fala o seguinte: desperta tu que dormes. Essa expressão dormir, ela tem a ver com uma letargia paralisante, quase que uma inconsciência, sabe? Olha, desperte tu que dormes. E, gente, é interessante que a ciência diz que aquele famoso modo soneca no celular é uma das coisas mais danosas que existe, certo? Você coloca ali o celular para despertar 4h30 da manhã, e aí você precisa levantar, mas você está tão cansado, está com tanto sono, que você ativa o modo soneca. E aí você fala assim, é como se você falasse pro celular: olha, às 4h35 você toca o alarme de novo, que aí eu vou levantar. Mas aí, rapaz, toca 4h35, você tá cansado do mesmo jeito, tá estressado, você tá, meu Deus, morrendo de sono, você interrompeu um sonho que você estava tendo ali, era uma grande revelação para sua vida, quem sabe. E aí você coloca assim, olha, de 4h35 pro celular tocar 4h40, aí vai nesse modo soneca o tempo todo. Já reparou que você sempre acorda mais cansado depois do modo soneca? Isso tem uma explicação científica. Porque quando você não levanta na hora que acordou, o cérebro começa a entender que você está iniciando um novo ciclo de sono. E aí você vai ter um segundo sono paralisado e aquilo vai afetar
todo o seu dia. Tanto que os médicos dizem, olha, se tocou o alarme, levanta. Mesmo se for no horário um pouco antes, mas levante, senão você vai passar o dia todo sonolento, o dia todo cansado, porque você ativou o modo soneca. O que é que isso tem a ver com o ensino do apóstolo Paulo? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Porque despertar é diferente de levantar. Despertar é quando algo te chama a atenção. Às vezes você desperta só num pesadelo que você teve, não é verdade? Você assustou ali no pesadelo, então de repente você acordou assustado. Às vezes você desperta pelo som do alarme, você desperta pelo som, algum outro barulho ali ao redor da sua casa que, sabe, tirou o seu descanso, e você desperta. Mas levantar exige uma mudança de postura. Eu posso despertar e ficar na cama, virando de um lado para o outro. Posso despertar e ficar ali, parado, consciente, mas sem levantar. Eu conheço uma pessoa que faz isso, a pessoa fala assim, não, é porque eu tô... A alma tá fazendo download ainda. Eu tô ali, né, os olhos... Eu abri os olhos, mas eu acordei. A pessoa despertou, mas ela não levantou. Se você despertar e não levantar, você não vai trabalhar. Você não vai lutar, você não vai vencer. Você não vai resolver os problemas do dia a dia. Então, mais do que despertar, despertar é um passo. O objetivo final é levantar. Por que isso acontece muitas vezes na nossa vida? Porque um devocional como esse, ele te desperta. Ele gera em você a sensação assim, ó, rapaz, Deus está falando comigo. Poxa, Tiago, é verdade, eu tenho sentido nos últimos dias um chamado do Senhor para o lugar secreto. Eu tenho sentido nos últimos dias um desejo de entrar na comunidade do discipulado, de estudar mais a Bíblia. Eu tenho sentido do Senhor Deus um chamado para buscar mais a sua face. Eu tenho sentido do Senhor Deus uma direção para fazer algo na minha vida. Mas aí você encara aquela direção como um sentimento que dá e passa, entende? E você perde a oportunidade de se levantar, que é mudar de postura. Aí você pensa, poxa, Tiago, ótimo exemplo. Realmente, todas as vezes que eu acordo de manhã, tem aquele sono ali um pouco a mais, dá vontade de ficar na cama, mas eu tenho que levantar. Só que embora o exemplo seja simples, isso é uma coisa mais grave aqui. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, desperta tu que dormes. Sono, dormir, beleza? Levanta-te dentre os mortos. Opa. Quer dizer que esse sono não é aquele sono que você tira na sua cama normalmente. Aquele sono reparador. Aquele sono necessário para sua saúde, para o seu vigor, sua vitalidade, sua vida. Não. Desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos. É como se Paulo estivesse gritando assim, ó. Amigo, amiga, você tá morto e não tá percebendo. Você acha que esse sono é algo pequeno, é algo simples, é algo rotineiro apenas. Isso está matando sua vida. Você está dormindo no meio dos mortos. Imagina essa visão, que visão bizarra. Né? Tem algumas pessoas que podem até se chocar com isso aqui. É só uma ilustração, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só uma ilustração que eu vou dar. Se a pessoa ouve o que eu vou falar aqui, pensa, uma confirmação, Deus falou com uma visão. Não. Mas imagina você, de fora, você vendo o seu corpo dormindo dentro de um caixão. Esse sono é normal, gente? Esse sono é normal? Esse sono é aquele sono reparador? Joga aqui o cochilo aqui depois do almoço, porque a barriga pesa e tal. Pra poder voltar com todo o gás ali pro turno da tarde? Não. Isso aqui é um negócio macabro. Isso aqui é um negócio que eu tive até cuidado pra falar aqui, que é um negócio assustador. Você vê uma pessoa dormindo dentro do caixão. Entende? Aquilo é grave. Aquilo é morte. Aquilo é algo que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, preste atenção, tome consciência que o que você está vivendo é muito grave, mesmo que você não perceba. Você acha que é um sono tranquilo, um sono qualquer, na verdade você está no meio dos mortos. Desperte e levante. Despertar tem a ver com isso que você está sentindo, quando eu falo aqui com você. Você toma aquele susto e fala, rapaz, que palavra, meu Deus. Mas se você fechar esse devocional e começar a correria, a loucura do seu dia, e não deixar isso fazer raiz no seu coração, amanhã você vai estar no mesmo sono, do mesmo jeito. E quando na verdade você está no meio dos mortos, quando você não muda de postura, você está no meio dos mortos. Então, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Não tenha só essa atenção inicial. Tome uma postura, tome uma decisão. Você fala assim, Deus, o Senhor falou comigo nesse devocional, a partir de hoje estou tomando tal decisão. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que estava contando sobre jejum, né? Falando, olha, Tiago, eu em determinado momento da minha vida, eu me senti direcionado por Deus para jejuar.
contando algumas histórias de jejum, assim e tal. E eu falei, olha, mas você jejua com alguma frequência? Eu já estou um tempo sem jejuar. Falei, tenta colocar na sua rotina, né? Uma vez por semana ou alguma coisa assim. Você está jejuando sempre e tal. Porque você precisa tomar uma decisão sobre isso. Se Deus está te falando sobre jejum, está chegando um monte de palavra para você sobre jejum, uma coincidência de palavras sobre jejum. Eu lembro que Deus falou certa vez comigo sobre jejum, e eu estava postergando, né? Tô ouvindo uma palavra, ouvindo outra, uma pregação, uma coincidência, um vídeo, um algoritmo. Chega num monte de conteúdo sobre jejum. E aí eu pensando assim, rapaz, acho que Deus quer que eu jejue. E eu ficava com aquele sentimento, né? Sentimento, daí passa. Aí daqui a pouco voltava o sentimento de novo. Aí passava o sentimento, aí voltava o sentimento, passava o sentimento. Aí Deus falou comigo assim, ó. Deus falou comigo assim, ó. Se você soubesse o que está vindo por aí, ou seja, o que está vindo no futuro próximo, você jejuaria. Opa, tomei aquele choque, né? Sim, senhor, já entendi. Gente, se você tivesse noção, se você soubesse do seu futuro, se você soubesse do que te espera, se você soubesse dos desafios que vêm por aí, você tomaria uma decisão na sua vida. Se você soubesse de coisas que Deus sabe, Ele não vai te falar, que Ele não tem que te falar. Nossa obediência não deve ser por informação apenas, deve ser por fé. Tá? Se você soubesse e confiasse no Deus que está te direcionando, você obedeceria mais. Como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu sei de coisas que você não sabe. Dado que eu sei de coisas que você não sabe, faça isso. Porque pode não fazer sentido para você agora, mas lá na frente você vai me agradecer. Compreende? Então, desperta, teu cuidado, levanta-te dentre os mortos. O que vai acontecer? Cristo te iluminará. A luz de Cristo resplandecerá sobre ti. Você quer ver a glória de Deus sobre a sua vida? Desperte e levante. Você quer ver a luz de Deus brilhando sobre você? Desperte e levante. Éfeso era uma cidade pagã. Tá? Éfeso era uma cidade que, meu Deus, acho que nós aqui no Brasil, a gente não tem muita noção disso. Né? Nós somos, de certa forma, uma nação cristã e culturalmente cristãos, até os ateus aqui têm uma cultura cristã. A sociedade é embebida, mergulhada nesse cristianismo. Éfeso era uma cidade terrível. Feitiçaria rolo. Tem uma história em Atos lá que o pessoal se converte em massa, o pessoal queima um monte de livro de feitiçaria na praça. Negócio muito louco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesse lugar tenebroso, nesse lugar terrível espiritualmente, Paulo está dizendo, olha, nesse lugar você pode despertar e levantar. E quando você fizer isso, a luz de Cristo vai resplandecer sobre você. Já esteve num lugar pesado? Às vezes você vai numa outra cidade que você não está acostumado com o peso daquela cidade e você sente a atmosfera espiritual da cidade. Olha, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, por curiosidade. Não vou falar o nome da cidade não, para não afetar. Mas para não achar que é algo contra a cidade. Eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa não é cristã. A pessoa não tem a ver com Bíblia, com Evangelho, com discernimento espiritual, com batalha espiritual, com nada. Eu perguntei, fulano, você trabalha em tal cidade, né? Me diga uma coisa, o que é que você acha da... você acha que lá o clima é pesado? O pessoal sempre fala assim que é pesado, não sei o que e tal. Eu, rapaz, você disse tudo. Muito pesado, todo mundo sente muito... Porque às vezes, por que eu perguntei isso pra pessoa? Primeiro que eu já sei da realidade espiritual da cidade, né? Mas eu fiz questão de perguntar a quem não tem esse viés evangélico, cristão, da Bíblia, batalha espiritual, essas coisas. E tem vários turistas que chegam de fora nessa cidade, nesse local. E tá um monte de gente gravando vídeo dizendo assim, rapaz, o clima aqui de alguma forma, a atmosfera aqui é uma vibe estranha, pesada, tem um peso espiritual aqui. Eu falo, peraí, até quem não tem discernimento tá discernindo. Eu perguntei pra essa pessoa, a pessoa realmente falou, rapaz, impressionante, é todo mundo que trabalha lá, que vai lá, fala, isso é um negócio, não sei explicado. Ele não sabia explicar, né? Eu consigo entender algumas coisas pela palavra de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses lugares que são espiritualmente pesados, por assim dizer, neles, a luz de Cristo vai brilhar em você. Às vezes a gente se preocupa muito com retaliação, com peso espiritual, com oposição, sabe? Com a opressão sobre nós. Tudo isso é real, concordo com você. Tudo e de certa forma afeta sim. Mas isso não é impeditivo para a luz de Cristo brilhar em você e através de você.
Aliás, a luz, ela brilha mais forte onde tem mais escuridão, certo? A luz, quanto mais escuro o lugar, mais diferença ela faz. Então saiba, meu irmão, o lugar que você está, a situação, a circunstância que você está, pode ser completamente trevosa, tenebrosa, escuridão. Mas ali, se você despertar, se você ouvir essa palavra, e se você se levantar, se você tomar postura, tomar tendência, tenha certeza, a luz de Cristo vai iluminar a sua vida. E vai iluminar através da sua vida. Amém? Eu quero orar com você para fechar esse devocional. Mas antes de fechar esse devocional, deixa eu explicar um presente que eu vou dar só a quem estiver lá no grupo exclusivo do WhatsApp, que é uma condição especial para você acessar, para você entrar na nossa comunidade de discipulado. Mas esse presente só vai ter quem estiver lá no grupo do WhatsApp, cujo link está aqui no comentário fixado. Fizemos isso no início da semana e algumas pessoas falaram assim: Thiago, poxa, mas eu costumo receber dia 5, início do mês, queria tanto entrar na comunidade, queria pegar esse desconto e tal. Tem como você postergar para depois do dia 5? Aí eu não respondi ainda essas pessoas, estou respondendo agora. Então vou abrir essa condição lá por 24 horas. E é uma mensagem que só vai receber quem estiver no grupo do Zap. Não vou botar isso no Instagram, não vou botar isso nos comentários aqui do YouTube, não vou anunciar em lugar nenhum. Quem estiver só no Instagram, o pessoal que me acompanha só no Instagram, não vai nem fazer ideia do que está acontecendo, certo? Então várias pessoas já aproveitaram esse presente essa semana. Então o sentido é assim, poxa, eu realmente vou dar um prazo a mais só para quem muitas vezes está recebendo no início do mês ali, não tem condição ainda e tal. Então, vou fazer isso, vou liberar essa condição lá no grupo de WhatsApp. Então, vem com a gente. Comunidade do Discipulado tem módulos, tem aulas, tem um módulo sobre batalha espiritual aprofundado. Lá a gente pode, graças a Deus, falar coisas que aqui, às vezes, na rede pública, né, na internet pública, a gente não consegue falar. Tem estudos, palavras, entendimentos, analogias, questões que a gente pode entrar com mais calma e mais profundidade lá. A comunidade do discipulado é excelente para você que quer crescer na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus com profundidade, com a linguagem acessível, com a linguagem fácil. Você acha fácil a linguagem aqui do devocional? Mas você acha que o conteúdo aqui é raso ou ele é profundo? Ele é profundo com a linguagem simples, né? Tudo isso é a graça de Deus, é o favor de Deus. A honra e a glória sempre pertencem a Deus. Isso aqui é um presente de Deus para nós. Na comunidade, a gente aprofunda ainda mais, mas com a linguagem simples, uma linguagem fácil, uma linguagem que você vai conseguir perfeitamente estudar a palavra de Deus e ter muito mais entendimento espiritual na sua vida. Então, entra lá no grupo do WhatsApp, que aí durante o dia eu vou mandar a condição especial exclusivamente lá. Tá bom? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, sou grato a Ti, Pai, por essa palavra de despertamento. Nós queremos também não só despertar, mas levantar. Ajuda-nos, Deus, para que nesse momento, nesse tempo onde densas trevas vêm sobre nós, vêm sobre o mundo, onde o cenário parece estar cada vez mais piorando, ajuda-nos, Pai, a nos mantermos firmes e que a Tua luz brilhe em nossas vidas e através das nossas vidas. Onde há escuridão, caos, onde há condições desfavoráveis, assim como nós começamos falando aqui no devocional, os momentos onde Paulo estava preso, mas ele escreveu ali escritos que mudaram a vida de bilhões de pessoas. Que os nossos piores dias, que os nossos dias mais tenebrosos possam ser, Pai, os dias onde os frutos mais preciosos são gerados em Ti. Meu Deus, ajuda-nos nisso. Derrama uma bênção especial, Teu favor especial sobre a vida de todos os que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gente, novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Todos vocês deixam um like na transmissão. Seu like ajuda muito a que esse devocional chegue para mais pessoas. E estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Todos os links que eu falei estão na descrição da transmissão e também no comentário fixado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.